quem tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Põe a mão em direção ao coração. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade linda que o Senhor nos presenteia de ouvirmos as experiências, ouvirmos a ministração que o Senhor deu para a irmã Irineia nessa noite. E um pouco mais, Senhor, ouvir o Senhor nessa palavra, Pai. Continue sustentando o mundo espiritual, Senhor. Continue cobrindo nossas vidas com a sua cobertura. Nos ensina a calar todas as vozes interiores. Senhor, nos aquieta para ouvir a Tua voz. Que a ansiedade, que a inquietação não seja roubo nessa noite da Tua voz. Mas nos dá, Senhor, uma sabedoria para calar todas as vozes em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu também sei que Tu usa homens e mulheres. Então fala com a gente, Pai. Conversa conosco. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação nessa noite de conferência, a reflexão que eu quero trazer é uma igreja missional no modelo da igreja de Antioquia. A proposta para essa conferência é tempo de ser igreja missional. Então há um convite, há um chamado, há uma convocação do Espírito Santo de Deus aqui, para que venhamos entender que esse é o tempo de sermos igreja missional. E o que é ser igreja missional? Igreja missional é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão. E a convocação para esse entendimento é para que eu e você sejamos homens e mulheres preparados para esse tempo com essa visão missional. O termo ele não é novo. O termo missional está falando da identidade, do que fomos criados em Cristo para ser. É a missão de Deus, é a participação na missão de Deus. A missão que Jesus recebeu de Deus e agora Ele deu à igreja de Jesus. Então esses dias aqui, há um chamado do Espírito Santo para que você como pai, você como mãe, venha fomentar na vida do seu filho que ele já nasce missional. É uma experiência muito linda que quando você olha para uma mulher grávida e você sabe que tem uma criança ali, que ela tem uma construção em Jesus, e você diz a ela, olha, vai nascer uma missionária. E muitas vezes, ou um missionário, elas se assustam. Elas dizem, quem sabe, o futuro. Mas, irmãos, o que eu e você precisamos entender é que desde o ventre nós já nascemos missionais, que está no DNA,
que nas gravidez a mãe já tem que colocar a mão no ventre e dizer: está nascendo um missionário, está nascendo alguém que tem no seu DNA a missão de Deus. Que você, como a experiência da irmã Irineia aqui, que você, ao olhar para o teu filho, você possa dizer para ele: você é um menino em missão. Você nunca vai ficar paisana. Você é um filho que Deus me deu em missão na escola, em missão no parque, em missão no shopping, em missão onde Deus te plantou e onde Deus te levar. Essa consciência missional precisa vir à vida dos nossos filhos, precisa vir a nós, precisa vir aos adolescentes, às crianças, aos jovens, a todos os grupos da nossa igreja, irmãos. Nós precisamos assumir essa identidade missional, de ser missionário aqui e lá, de estar em missão o tempo todo, de dormir em missão e acordar em missão. Porque se o telefone tocar e precisar de alguém, nós estamos em missão o tempo todo. Não vestimos camisa missionária, mas estamos em missão na ativa o tempo todo. E é esta reflexão que eu tenho aqui da igreja de Antioquia, e já foi falado aqui nessa noite, de Atos capítulo 8. Apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém, e aqueles irmãos foram dispersos. Aqueles que não doaram seus bens, deixaram para trás tudo, e levaram apenas algumas coisas para a sobrevivência, e uma agenda missionária. Onde eles passavam, eles pregavam. Onde eles pisavam, onde eles iam sendo plantados, ali estava sendo plantada a igreja do Senhor Jesus. E depois de irem para Fenícia, para Cirene, para outros lugares, eles chegaram em Antioquia. E em Antioquia vai ter um fato diferente. Eles vão abrir as portas para os gentios. Eles vão receber todas as raças. Eles vão ter uma característica de abrangência, recebendo a todos. E aí nós vamos ver todas as culturas dentro da igreja de Antioquia. É exatamente isso que nós vamos encontrar nessa igreja aqui. E essa igreja missional no modelo de Antioquia é uma igreja, irmãos, que constrói pontes. Se nós estamos em uma conferência, algumas coisas precisam ficar firmes para nós aqui. E a primeira coisa que precisa ficar firme é que a igreja de Antioquia, ela tinha uma disposição de construir pontes com outras igrejas ou para outras igrejas. Todos nós que estamos aqui, que estamos em missão, precisamos aprender a construir pontes para outras igrejas, como igreja. A palavra de Deus vai contar para nós, em Atos capítulo 11, que essa igreja estava sendo formada, e ela está crescendo, ela tem algo maravilhoso, a graça de Deus está se manifestando na comunidade. E como há um crescimento, a palavra de Deus diz que Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para somar com essa igreja. E Barnabé não fica ali sozinho, mas ele vai a Tarso e ele busca Paulo para somarem com a igreja de Antioquia, para que haja um crescimento maior. E durante um ano eles ministram nesta igreja. E essa igreja recebe a visita do profeta Ágabo. E o profeta Ágabo, ele expõe para essa igreja que Jerusalém passará por momentos muito difíceis,
que virá uma fome a Jerusalém. E essa igreja, ela é uma igreja missional, que ama. É uma igreja missional que se importa com a outra igreja, que não está em si mesmada, que não está pensando só aqui em si, que o mundo dela não é Antioquia, que o mundo dela vai mais além, o olhar dela vai mais além, que ela tem a visão de mundo. Então ela escuta a mensagem do profeta, uma mensagem profética, e ela se dispõe para prover o necessário, conforme aquilo que Deus tem dado para ela, conforme as provisões que Deus tem dado para ela, para os irmãos em Jerusalém. E eu quero falar aqui sobre construir pontes para as igrejas. Primeiramente, construir pontes financeiras. A igreja daqui de Blumenau, ela já faz isso, mas é para reforçar que isso é bíblico e necessário. É teologia bíblica. Uma igreja precisa ajudar a outra quando a outra não se consegue manter sozinha. A fome tirou a estabilidade de Jerusalém. E a igreja de Antioquia entende que os irmãos não precisam passar por esse processo de fome, mas que os irmãos podem receber as provisões através da igreja de Antioquia, que eles podem ser o instrumento da graça. Você entende aqui nessa noite que Deus já tem usado vocês para auxiliar outras igrejas financeiramente. Que Deus tem usado vocês para abençoar igrejas que não têm recursos de se manterem sozinhas, que precisam da ajuda. Deus já tem usado vocês, mas Ele vai usar muito mais quando eu e você entendermos de fato que isso é papel da igreja. E que quando eu e você entendermos que é necessário que nós criamos essas pontes para auxiliar essas igrejas. Nós vamos encontrar um texto que eu citei hoje de manhã, o texto de 1 Coríntios capítulo 16. Jerusalém continua com problemas, devido à fome, devido a várias situações políticas. E Jerusalém passa por problemas. E agora, no tempo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está na 3ª viagem missionária, e ele quer ir a Jerusalém. Mas ele não vai a Jerusalém de mãos vazias. Ele sabe que a igreja tem necessidades específicas financeiras. E ele quer ser um instrumento para suprir essas necessidades. Então ele pega 2 regiões, ele pega 2 igrejas, e ele vai fomentar essas igrejas. Ele vai motivar essas igrejas a contribuir com Jerusalém. E a palavra de Deus diz que Ele escreve para a igreja na Galácia, e Ele escreve também para a igreja de Corinto, na Grécia. E Ele diz: olha, irmãos, vamos contribuir. E Ele dá uma dinâmica, Ele cria uma dinâmica. Eu não sei, pós-conferência, quais são as dinâmicas que o Espírito Santo vai trazer para você. Quais são as metodologias, quais são os métodos, como é que Deus vai trazer para você. Eu só quero entender que o Espírito Santo abrirá aqui o entendimento para que novas pontes sejam abertas com outras igrejas. Para que nós venhamos construir pontes para abençoar lugares que não conseguem se manter sozinhos. E Paulo diz: olha, irmãos, toda semana vocês ganham dinheiro. Toda semana entra recurso na sua casa. Escuta aí, irmão. É Paulo dizendo: toda semana vocês contam dinheiro, tem recursos entrando, tem entradas na sua casa. Escuta aí, tem entradas na sua casa. Não tira do que você não tem, mas tira do que você tem, do que você recebe. Coloca a parte. E depois que você colocar a parte, essa oferta, no domingo, no primeiro dia da semana, faça isso. Vamos juntar uma coleta sistematizada. Vamos juntar aos pouquinhos, para quando eu chegar aí, ela esteja recheada.
porque Jerusalém precisa dessa coleta. Eu já disse para os irmãos da Galácia fazerem a mesma coisa, e eles estão fazendo com alegria, espontaneidade. É fazer em cima do que Deus tem te dado, em cima do que Deus tem te dado, das provisões que o Senhor tem te dado. Paulo sabia que essas provisões eram necessárias. Porque em Filipenses capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer para os irmãos em Filipos, dizendo: olha, irmãos, eu tive necessidade em Tessalônica. Ninguém olhou para a minha necessidade. Eu não tinha como me manter em Tessalônica. Mas vocês, Filipos, e você, igreja, olhou para mim. Vocês olharam para as minhas necessidades. Não foi uma vez, foi muitas vezes. Vocês providenciaram o necessário para que eu tivesse estabilidade para cumprir o meu ministério naquela região. E eu ainda aprendo mais aqui. Eu aprendo que quando Paulo vai levar essa oferta, ele não vai sozinho. Não vai sozinho. Ele pega 8 homens junto com ele. Eu entendo que isso aqui é metodologia. Paulo está ensinando para ele. Nós fomos lá, colhemos a oferta na região da Galácia. Nós fomos lá, colhemos a oferta na Grécia. E agora nós vamos a Jerusalém. E vocês estão aqui junto comigo, entendendo o que eu estou fazendo, porque vocês terão que fazer isso outras vezes. E eu quero abrir um parêntese aqui, entendendo que é da parte do Espírito Santo de Deus. Há um constrangimento em relação à oferta no nosso meio. Esse constrangimento, ele precisa cair no poder de Cristo Jesus, porque ele será impedimento para as missões. O povo tem que contribuir. Você está aqui, tem que abrir o seu coração com espontaneidade e de uma forma sistematizada, constante, para a contribuição no reino do Senhor Jesus. Eu sou filha vou contar um testemunho da minha família. Eu sou filha de uma senhora muito trabalhadeira, e o meu pai era pastor no interior, na cidade de Janaúba. Nós não tínhamos nascido ainda, e a minha mãe era muito jovem, e o meu pai estava pregando no culto, e o meu pai disse: eu quero plantar uma igreja nessa cidade, e eu quero fazer um apelo aqui. Quem são os irmãos que vão contribuir para a plantação da igreja nessa cidade, para o salário do obreiro? O meu pai demorou 30 minutos fazendo o apelo, e ninguém levantou a mão. A minha mãe levantou a primeira mão. Deus disse: é você. E ela levantou a primeira mão. O meu pai disse... Ela não abaixou a mão, ficou com a mão. O meu pai disse: olha, não tem ninguém. Ela levantou as duas. O meu pai disse: olha, irmãos, vamos contribuir. Nós precisamos plantar a igreja ali. Nós precisamos alugar uma casa para o missionário. Minha mãe ficou de pé. Meu pai disse: então vem, Lia, vem à frente. E orou por ela. E quando chegou em casa, meu pai disse: Lia, com o que você vai sustentar? Eu não sei, mas eu vou sustentar. À noite ela sonhou com um caminhão de banana. Banana, banana, banana. A única coisa que ela via foi isso. De manhã cedo ela foi na entrada da cidade. Tinha um caminhão de banana parado. Ela disse: quanto você quer nesse caminhão de banana? O homem deu o preço, ela comprou o caminhão de banana. Colocou banana para vender em tudo quanto era lugar. E fez doces de banana. E vendeu doces de banana para todo mundo. A minha mãe sustentou o missionário que plantou a igreja, pagou o aluguel até a igreja ser edificada. Ela fazia isso sistematicamente e de forma voluntária. Sabe o que aconteceu? Minha mãe não ficou rica, mas a cidade de Janaúba virou capital da banana no estado de Minas Gerais. Criou-se uma cultura da banana, porque Deus abençoou o comércio da banana na cidade de Janaúba. Construir pontes. Essas pontes também, elas precisam ser construídas, irmãos. Não só na ajuda financeira, mas as pontes precisam ser construídas para a estruturação do ensino. Muitas igrejas não conseguem formar os seus líderes,
Muitas igrejas não têm capacidade para sozinha formar os seus obreiros, para que esses obreiros vão a outras nações, trabalhar com povos muçulmanos, trabalhar com budistas, trabalhar com hinduístas, e eles precisam de uma formação teológica, e muitas igrejas não conseguem. Olha o que Deus fez aqui em Blumenau. Blumenau criou uma ponte para as outras igrejas. Ela trabalha na formação, na estruturação de pessoas, para que eles possam ser instrumentos do Senhor em outras cidades e para outras igrejas e para as nações. A igreja de Antioquia, primeiro, ela recebeu, porque tudo você tem que aprender. Ela primeiro recebeu. Quem é que ela recebeu? A igreja cresceu, a igreja ficou imensa, mas só, irmãos, que a igreja precisava de estrutura na palavra, ela precisava de ensino. E a igreja de Jerusalém, com a visão agora aberta de mundo, depois que tudo aconteceu com Pedro, a visão da igreja de Jerusalém agora é de povos, raças, nações, etnias. Ela agora tem outra visão. O que a igreja de Jerusalém faz? Ela escuta que agora uma igreja de gentios, uma igreja com povos diversificados, está surgindo lá em Antioquia. Ela pega o melhor que ela tem e ela manda o melhor. Vamos mandar Barnabé, o homem da consolação, para ajudar aquela igreja. Barnabé chega, olha para aquilo tudo e encanta e diz: eu também tenho um melhor, eu tenho um que eu conheci, que eu acredito nele, e eu vou buscar ele para cá, para somar mais aqui. Isso é um estabelecimento de pontes. Isso é necessário, irmãos. Um ajudar o outro. E a palavra de Deus diz que eles ficaram ali 1 ano fazendo isso. Nós vamos encontrar isso, irmãos, em Coríntios nós vamos encontrar isso. Atos capítulo 18 e o versículo 11. Nós vamos encontrar que Paulo ficou 1 ano e 6 meses instruindo a igreja em Corinto, para que essa igreja fortalecesse. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 19 e o versículo 8, que Paulo ficou 2 anos em Éfeso, instruindo a igreja. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 28 e nos últimos versículos, lá pelo versículo 30, nós vamos encontrar que Paulo estava preso em Roma, em uma situação muito difícil. Mas mesmo preso em Roma, mesmo que era uma prisão domiciliar, Paulo, durante anos, ele ensinou, instruiu todo aquele que quis vir aprender. Para quê? Para fortalecimento da igreja do Senhor Jesus. Você consegue entender? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Vamos pegar a irmã Irineia. A irmã Irineia é de Minas Gerais, Uberlândia. E um dia ela deixou Uberlândia e ela foi para uma das minhas cidades, que eu morei muitos anos, Montes Claros, para ajudar lá em Montes Claros. Ela foi como uma ponte da igreja de Uberlândia para a igreja de Montes Claros. Ela foi como uma ponte da igreja de Uberlândia para a igreja de Salinas. O pastor Nilton, um dia, junto com a irmã Regina, foi como uma ponte da igreja de Santa Catarina, olhando para o norte de Minas, olhando para aquele lugar ali e dizendo: nós vamos contribuir para vocês, para que vocês cresçam, para que haja um crescimento, porque é tudo reino. Nossa visão é mundo, nossa visão não é aqui Blumenau, nossa visão é lá nos ribeirinhos, nossa visão é lá no sertão, nossa visão é lá nos quilombos, nossa visão é nos indígenas, nossa visão é lá no Timor-Leste, nossa visão é lá no Egito, nossa visão é lá em Moçambique. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu estou falando de algo que Deus colocou em meu coração. Eu olhei para as igrejas africanas e eu vi que eu poderia fazer isso, que eu poderia ajudar. Ajudar como? Para que aqueles obreiros, aqueles jovens fossem treinados em um curso teológico de 1 ano e 6 meses, com todas as matérias e com missologia, para que eles fossem a lugares que eu nunca conseguiria ir, porque eles falam dialeto, eles falam 2, 3 dialetos, e eles podem ir, que lá naquela região norte, região dos muçulmanos, onde os muçulmanos estão entrando, e a maioria dos meus alunos são ex-muçulmanos.
que converteram o Senhor Jesus, e eles poderão trabalhar ali, naquela região, pregando para os muçulmanos. As igrejas onde eles estão plantando, tudo é igreja entre os muçulmanos. E talvez eu nunca conseguiria fazer isso, mas é criar pontes, facilitar para o outro, para que o outro possa fazer no reino de Jesus. Então esse é um aspecto da igreja missional de Antioquia, que tem que ser um aspecto meu como igreja, um aspecto seu. Segundo aspecto que eu tenho aqui, essa igreja, ela cumpre sua missão na íntegra. Ela é inteira. A missão da igreja é adorar, é subir, é vertical, é adorar. Mas é uma das missões da igreja, das missões da igreja. A igreja tem missões aqui na horizontal. E na horizontal, ela tem que cuidar dessa catolicidade. Ela tem que cuidar da doutrinação. Ela tem que cuidar do discipulado. Ela tem que cuidar dos hábitos. É isso que a igreja de Antioquia tinha. Nós encontramos ali que eles estavam estudando, orando e jejuando, cuidando dos hábitos, cuidando do crescimento da igreja. Tinha isso lá, mas eles também estavam pregando e evangelizando. Eles estavam cumprindo a sua apostolicidade. Eles estavam sendo o quê? Obreiros, evangelistas. Eles estavam cuidando de quê? Da sua agenda evangelística, cumprindo a sua missão na íntegra. Você entende que Deus está chamando você nessa conferência missionária para cuidar, para ser missional de uma forma inteira, totalmente inteira, para ser inteiro na missão, para ser um adorador, para cuidar da vida devocional, para cuidar da sua vida teológica, mas para cuidar da obra do Senhor, sem uma descompensar a outra, para cuidar da evangelização da cidade, para cuidar da evangelização das nações, para olhar para Blumenau e ao mesmo tempo aqui, Blumenau, mas olhar ali, lá para o sertão, olhar lá para a Ásia, olhar ali para a África, que o seu olhar, ao mesmo tempo em que você olha aqui, você consegue olhar lá, porque a sua visão é ampla e você cumpre a sua missão por inteiro. Era assim que era essa igreja. Essa igreja também, nós encontramos uma igreja missional que tem uma visão abrangente no modelo de Cristo Jesus. Uma igreja que agrega, uma igreja que é acolhedora, uma igreja que é braço de Jesus aqui na terra. Essa igreja aqui, irmãos, eu quero entender que ela foi reconhecida, e a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão, era porque eles tinham esse modelo de Jesus. Eles foram identificados com a missão de Cristo. Quem olhou, viu os aspectos neles parecido com a missão de Cristo, então os consideraram cristãos. Será que nós não estamos sendo aqui chamados nessa noite para ter essa visão mais abrangente? Será que Deus não vai trabalhar na nossa conferência? Quando eu saí de Belo Horizonte, eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu disse lá ontem em Jerusalém, disse hoje de manhã, e vou repetir. Eu pedi ao Senhor uma palavra, e é um texto que inclusive eu já preguei ele aqui. E o Senhor disse: a palavra para Blumenau é: amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas da tua habitação, e não impeça, não seja você o impedimento para Deus agir. Se você não tiver uma visão abrangente, uma visão de acolhimento, uma visão que recebe todas as raças, uma visão que acolhe o mais pobre e acolhe aquele que está lá na alta sociedade, o rico, que acolhe o surdo como acolhe o ribeirinho, que acolhe o indígena como acolhe ao mesmo tempo o drogado que está à margem, aquele que está na Cracolândia, aquele que vive uma vida hoje de escravidão pelo alcoolismo. Se você não tiver essa visão abrangente, você não consegue ser acolhedor ao ponto de entender que Deus quer reconciliar todos os homens consigo mesmo, através de Cristo Jesus.
Então, não impeças. Não seja você o impedimento para o que Deus tem contigo e com a tua igreja. Firma bem as tuas estacas. Alonga as suas cordas. Porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. A tua posteridade vai possuir as nações. E cidades assoladas pelo pecado, cidades assoladas pelos domínios, cidades entregues à escravidão, serão libertas através da igreja de Jesus, que tem essa visão abrangente, que agrega, que traz para si, que é os braços do Senhor aqui na terra, que está acolhendo todos. Essa igreja é modelo para o seu tempo. Ela é modelo para o seu tempo. E Deus quer, Pastor Giovanni, Pastor Silmar, que nós sejamos igrejas modelos para o nosso tempo. Igrejas modelos para outras. E Melisama, todo mundo está fazendo diferente no contexto de Brasil. Todo mundo está fazendo igual. Então decida nessa noite que a sua igreja será uma igreja abrangente. Ela terá uma visão para todos os povos. Ela terá uma visão para alcançar os menos alcançados, ou aquele que não foi alcançado de forma nenhuma. Que ela terá uma visão para todas as classes sociais. Que ela terá uma visão para todos os grupos da nossa sociedade. Que ela será uma igreja realmente relevante e que faça diferença e que é efetiva na nossa sociedade. Ela só conseguirá se ela tiver uma visão abrangente, se ela não tiver ensimesmada, mas ela não tiver lá e aqui. Deixa Deus falar com você aqui. Deixa o Espírito Santo te conduzir aqui. E essa igreja, irmãos, que eu estou falando aqui, ela é uma igreja que recebeu de um alinhamento a missão transcultural, de um alinhamento com o Senhor. Não foi uma decisão interna da igreja, não foi um concílio que sentou e decidiu, não foi um planejamento. Aquela igreja, ela simplesmente viveu como missional. Viveu a missão na íntegra. Foi abrangente, teve uma visão abrangente no modelo de Jesus. Que modelo é esse, irmã Elisama? É um modelo que para todos. É um modelo que para Zaqueu, um publicano. Mas é um modelo que atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado, lá para Gadara, e para o endemoniado, para a libertação do endemoniado. É um modelo que para um leproso, enquanto todo mundo foge. É um modelo que alcança e toca em um leproso antes de curar, para dizer: eu toco você, conhecendo as suas necessidades especiais, suas necessidades específicas, porque eu quero transformá-lo. É esse o modelo, é um modelo abrangente, é braços de Deus aqui na terra. Ai, como eu tenho orado para que o Senhor venha trazer os braços dele para nós, para que nós sejamos os braços do Senhor aqui na terra, que nós sintamos o seu amor de uma forma tão abrangente, que a gente seja esses braços do Senhor com essa visão abrangente. E ela ouviu? Ela estava orando e jejuando. O que ela estava fazendo? Orando e jejuando. E o Senhor disse: tenho mais um pouquinho para ti. Ela tem ali mestres, doutores, e ela tem profetas. Oh, e o Senhor vai dizer para ela: ei, igreja, separa a Barnabé
e a Paulo para uma obra que eu estou chamando eles. Eu estou separando eles para as nações. Uma igreja missional, ela olha aqui e lá ao mesmo tempo. Ela não negligencia aqui e não negligencia lá. E essa igreja missional, ela é alinhada com a voz de Deus. Essa igreja missional, ela para o barulho da economia que diz não, agora não dá, agora corta os missionários. E ela diz: voz do problema econômico do Brasil, cala aí, porque aqui se tem, é a voz de Deus. Ela cala a voz da frustração, que deu tanta coisa errada, e a voz da frustração diz: olha, tantas coisas erradas, tantas coisas aconteceram nesse caminho missionário, e ela cala tudo e diz: ei, voz da frustração, não é você que eu escuto Deus, porque o comando aqui é Deus, a cabeça aqui é Deus. Ela cala, como a irmã Irineia disse aqui, as vozes internas, do medo, da timidez, da cobardia. Ela cala todas elas e diz: cala, cala, porque quem comanda é Deus. A cabeça é Jesus. É Ele que direciona, as diretrizes são dele, o mentor da obra é Ele. É Ele quem caminha e coloca a igreja no lugar. É Ele que move a igreja. Não é problema que move a igreja, não é situações que move a igreja. Quem move a igreja é Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei como é que você se sente nessa noite. Se problemas têm te movido, se dores internas têm te movido, se um espírito de autocomiseração, de autopiedade, de vitimismo tem movido você. Eu não sei se uma frustração tem te movido. Eu não sei. Eu só sei que Deus está dizendo: levante para olhar aqui e olhar lá. Porque você é missional. E missional olha aqui e olha lá. Não tem nada que impede a visão dele. Apartai-me o que você tem de melhor. Tira o que você tem de melhor. Mas ela aprendeu a construir pontes. E como ela aprendeu a construir pontes, ela não apresenta resistência. Ela não diz assim: olha, Senhor, o Paulo é bom demais, deixa ele aqui com a gente. Ela não diz: Barnabé, é tão aconchegante, faz tão bem para a congregação. Ela não diz isso. Ela sabe que outros lugares precisam de Paulo e de Barnabé. E ela não tem corrente para prender quem Deus chama. Porque ela sabe que é Ele que direciona. E ela sabe que foi útil para ela quando esteve lá, mas não é dela. Eles têm dono, e o dono está movendo eles para as nações, e o dono vai movê-los aonde Ele quiser. Então ela desprende, ela é desprendida, ela é missional, ela vive para cumprir os desejos do coração do Pai. Ela vive. Quando criança, eu sempre falava: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu só tinha essa palavra: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu achava isso fantástico, achava isso lindo, que nós não podemos embaraçar com nada, porque nós fomos alistados para uma grande guerra. E nós temos que, a única coisa é agradar o general da guerra, agradar o Senhor, agradar quem manda de fato, quem ordena de fato, quem dirige de fato. E ela entendeu isso. Eu quero que você se coloque de pé.
O Espírito Santo de Deus está falando comigo e está falando com você. E o Espírito Santo de Deus diz para nós aqui nessa noite: eu quero que você seja uma igreja missional no modelo de Antioquia. Eu quero que você crie pontes com outras igrejas, facilite, construa pontes, construa pontes, construa pontes. Construa pontes. Oh, seja um construtor de pontes no reino de Jesus. Cumpra sua missão de forma inteira, não parcelada. Seja inteiro nela. Cumpra ela de forma inteira. Abra mão dessa visão balde, como nós temos falado. Abra mão dessa visão que só vê aqui, só enxerga aqui, só o seu mundo, os seus problemas. Só aqui. Arranca esse balde hoje. E diz: eu quero ter essa visão abrangente, que enxerga o mundo, que enxerga as nações, que enxerga as cidades, que enxerga as vilas, que enxerga os prostíbulos, que enxerga as aldeias, que enxerga todos os lugares como o Senhor. Quero ser teus braços nessa terra, quero ser conduzido unicamente por ti, ó meu Senhor. Esteja pronto para realizar aqui e lá. Se o Senhor decidir que vai ser lá, eis-me aqui. Se gritares nessa noite que vai ser lá, eis-me aqui. Se falares que vai ser lá, eis-me aqui. Porque o que me importa não é estar aqui ou estar lá. O que me importa é cumprir a missão que tu me deu e entregou em minhas mãos. A única coisa que me importa é agradar quem me chamou e me alistou para essa grande guerra. Prepara, amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas da tua habitação e não impeças, não impeças, não impeças, não impeças. Chegou o tempo de transbordar para a direita, para a esquerda. Chegou o tempo de ocupar lugares assolados, de construir em lugares nunca construídos e alcançar o que ainda não foi alcançado. Nós estamos entendendo, Senhor, de uma forma muito clara nessa noite, que o Senhor está nos chamando aqui para ser uma igreja missional no modelo da igreja de Antioquia, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, onde precisa de ensino, onde precisa de uma instrução. Senhor, nós iremos ali, Senhor, e ajudaremos, Senhor. Onde precisa de recursos, nós estaremos ali, Pai, para que outras igrejas caminhem, para que outras igrejas se levantem, Senhor. Nós estamos aqui também, Senhor, dizendo a Ti, ó eterno Deus, que não compre
cumpre não, Senhor. Não cumpriremos apenas parcelas da obra que o Senhor nos entregou, mas cumpriremos, Senhor, toda a obra que o Senhor nos entregou. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, Senhor, eis-nos aqui como igreja em Blumenau, Senhor. E nós estamos orando, Senhor, como igreja em Blumenau, como igreja em Santa Catarina, e estamos dizendo que cumpriremos de forma inteira todo o projeto do Senhor. Oh Deus, em o nome de Jesus. Como igreja nessa noite, Senhor, nós estamos tirando toda visão limitada, toda visão pequena, e nós estamos enrolando ela e tirando ela da nossa vida, e nós estamos recebendo na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré, uma visão ampla, uma visão ampla, uma visão ampliada, Senhor. Oh Deus, nós estamos fundamentando as nossas estacas, Senhor, e essa fraqueza, esse desânimo, Senhor, essa procrastinação vai embora da estaca fina, e nós estamos recebendo de Ti nessa noite uma força, uma ousadia, uma capacitação espiritual. Nós, como igreja de Blumenau, nós estamos nos apropriando de um